O presidente Lula sancionou o projeto de lei que aumenta a pena para feminicídio e para crimes cometidos contra a mulher. A punição, que era de 12 a 30 anos, passou a ser de 20 a 40 anos de prisão. As punições também aumentam para o descumprimento de medida protetiva e para a violência doméstica contra as mulheres. Para analisar essa mudança, a gente faz conexão com o professor de Direito da FGV, o Thiago Bottino. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Já começo perguntando de forma objetiva, é claro, aumentou a pena, isso é importante, mas essa medida, ela é totalmente eficaz para combater esse crime que é horrível, que infelizmente a gente noticia com frequência? Olha, esse é um crime que cresceu no ano passado, atingiu o nível recorde desde que foi criado o feminicídio, né, o crime específico, né, no final de 2015. E o aumento da pena por si só, na minha opinião, não é capaz de evitar que novos crimes aconteçam, né? A gente tem que pensar que é muito mais importante desenvolver mecanismos de prevenção do que lidar com o problema depois que ele acontece, né? As pessoas talvez imaginem que uma pena alta vai fazer com que o criminoso deixe de praticar aquele crime. Mas, na verdade, as penas por si só, elas não causam esse impacto de prevenção, né? Você tem outras medidas que são muito mais importantes para prevenir do que simplesmente aumentar uma pena e transformar esse no crime de maior pena do Código Penal brasileiro. Doutor, então como que o Brasil deve enfrentar esse problema, né, que destrói famílias inteiras? É um problema com índices recordes, como o doutor já falou para a gente. Olha, esse é o tipo de problema que a gente tem que gastar dinheiro para enfrentar, né? Então, nós temos hoje uma Secretaria Especial de Políticas para Mulheres no governo federal e precisa de investimento. O que significa investimento? É ter delegacias especializadas para atender a mulher, é ter juizados especializados para atender a mulher. Eles já existem, mas eles têm que ser multiplicados. Você tem que ter um lugar onde a mulher, quando for fazer a denúncia da violência doméstica, né, que precede o feminicídio, seja bem atendida, seja atendida por outras mulheres, se sinta ali acolhida, né? A gente precisa ter casas de abrigo, casas de acolhimento provisório. Elas já existem, tem que haver mais, né? A importância de você ter uma estrutura de apoio a essa mulher que já é vítima de uma violência doméstica, e ver aquela situação escalando e precisa ser protegida, ela exige recursos, exige que a gente destine recursos, né? Aumentar uma pena no Código Penal não custa nada, né? Você não tem nenhum tipo de despesa quando você faz isso, mas na verdade, muitas vezes, só um efeito simbólico, né? Porque você não está criando mecanismos para proteger melhor essa mulher que dependem, na verdade, de uma estrutura. Exatamente, porque não adianta só a gente falar, olha, denuncie, a denúncia é importante, mas aí a mulher chega numa delegacia da mulher, não tem uma mínima infraestrutura e depois nenhum suporte, ou seja, ela tem que voltar para casa convivendo com o agressor de novo. Um outro fator que eu acho que a gente tem que se preocupar muito é com educação, né? Então, assim, a discussão sobre violência de gênero, ela tem que existir em todos os âmbitos, né, da socialização. Tem que ter esse tipo de discussão na escola, tem que ter esse tipo de discussão nas faculdades. Esse tema não pode ser um tema que fica escondido, não pode ser considerado um tabu. Essa é uma realidade, infelizmente, no Brasil, que é um país machista, e se a gente não encarar esse problema de frente, reconhecer isso e lidar com essa situação, discutindo, debatendo, trazendo, né, trazendo luz para essa situação e criando essas estruturas de proteção, acolhimento e acompanhamento, a gente não vai conseguir mudar essa situação. Então, a mulher chega numa delegacia, faz uma notícia de violência doméstica, ela tem que ter um lugar para onde ir até que, eventualmente, a medida protetiva funcione, esse agressor seja afastado. Ela tem que ter um acompanhamento de assistência social, né, para poder saber como que aquela situação se desenvolveu, evoluiu, não evoluiu. Tem que ter uma forma, muitas vezes, a mulher sai de casa e o emprego dela? Como é que fica o emprego dela? Às vezes ela trabalha em casa, né? Enfim, ela precisa ter uma rede de proteção, né, que não é o direito penal, que vem depois que o crime já aconteceu, que vai trazer, né? É claro que tem que ter uma resposta punitiva para esse tipo de crime,
mas é muito mais importante a gente trabalhar, investir em formas de prevenir, impedir que esse crime aconteça. Exatamente, para ver se, inclusive, quebra esse ciclo de cultura de violência. Agora, ainda pegando esse gancho da educação, doutor, eu acho muito importante a informação para a mulher, para deixar claro o que é essa violência. Porque é o seguinte, antes da violência física, muitas vezes já aconteceu muita violência psicológica e até financeira. Exatamente. Na verdade, todas essas modalidades de violência são criminosas, são previstas no Código Penal como crime, né? Na Lei de Maria da Penha também. Ter consciência disso, ter consciência de que quando você sofre, né, a mulher sofre essa violência, que ela pode procurar ajuda, que ela pode reportar esse fato, né? Perceber como ela está, né, inserida nesse contexto de violência e saber que ela vai ter um apoio, uma ajuda, né, para poder sair daquela situação. A gente vê muitas vezes nessas relações familiares a mulher um pouco refém, seja do ponto de vista emocional, moral, financeiro, e ela precisa não só ter um espaço onde ela possa noticiar, reportar esse fato, mas sair dali também, né? Então, acho que é uma autoconsciência, né? E é também uma questão de formação, né? Assim, essa é uma violência praticada por homens contra mulheres. Então, a gente tem que insistir também que essa é uma educação não só para a mulher saber que ela está sendo vítima do crime, mas principalmente para que o homem, né, não se sinta autorizado, não ache normal, não seja culturalmente aceitável nenhum tipo de violência contra a mulher, nem verbal, nem financeira, nem física, nenhum tipo. Exatamente. E denuncie sempre. A gente torce para que a infraestrutura seja melhor a cada dia, mas o fato é o seguinte, não melhora, então denuncie sempre, né? Doutor, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir. Muito obrigada mesmo. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigado.